primeira palestrante é a Tatiana Ferreira Bortoletti. Ela é arquiteta, formada pela FAAP em 2015 e atua na área há mais de 10 anos, desenvolvendo projetos residenciais, comerciais e também para a área da saúde. Seu propósito é criar espaços que comunicam. Para ela, a arquitetura vai muito além da construção de ambientes. Cada espaço transmite valores, acolhe pessoas, conta histórias e influencia a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Ao longo da sua trajetória, ela tem desenvolvido projetos que unem funcionalidade, estética e bem-estar, sempre buscando compreender profundamente as necessidades de cada cliente para transformar sonhos e objetivos em ambientes autênticos e cheios de significado. Seu trabalho é guiado pela escuta atenta, criatividade e dedicação aos detalhes, acreditando que bons projetos são aqueles que refletem a essência de quem os utiliza. Fora da profissão, Tatiana é apaixonada por processos criativos e trabalhos manuais. Ama macramê, artesanato e tudo que envolva criar com as próprias mãos. Compartilha sua vida com 3 cachorros, Pupi, Lola e Cisco, e sua calopsita Zig, companheiros que tornam seus dias ainda mais especiais. No BNI, ela busca construir relacionamentos genuínos, fortalecer conexões de confiança e gerar oportunidades por meio da colaboração e da troca de referências de qualidade. Tati, você tem 7 minutos, uma ótima apresentação para você. Tem som, Tati. Muito obrigada, Lívia. Bom, pessoal, eu tentei trazer para vocês uma apresentação bem visual, que comunica, né, o que eu preciso passar para vocês de espaços que comunicam a essência de pessoas e negócios. Pode passar. Então, a arquitetura, ela não é só estética, ela precisa ser um espaço que abraça você, que te traz sensações legais. Então, a minha pergunta para vocês é: o espaço de vocês abraça ou manda embora? E é um comprometimento muito grande que a gente tem com um briefing, lendo as entrelinhas do nosso cliente, para trazer para esse espaço a funcionalidade e um orçamento real e um acompanhamento de obra bem feito, né? Pode passar. Falando um pouquinho sobre minhas áreas de atuação, dentro da área da saúde, sempre tento passar a mensagem de cura, dentro da área residencial, a personalidade do cliente, e dentro da área de comercial, o incentivo para que aquele cliente faça o fechamento daquele negócio. Pode passar. Eu queria ilustrar com imagens do atendimento, da mamografia e do espaço do café. E queria chamar a atenção para vocês para esses espaços, para ver como são os tons claros, como tem um aconchego ali, como esse espaço é agradável para estar. Pode passar. Você ter um espaço confortável, amplo e bem planejado traz a funcionalidade que precisa também estar dentro da legislação, termos dimensionais e dos itens importantes lá dentro, né? Então, assim, quando você vai fazer um laboratório médico, ou quando você vai fazer um residencial ou um comercial, você tem que estar sempre atento à legislação, e é por isso que é bom ter um arquiteto com você, né? Pode passar. E o que é um ambiente para o colaborador, Tati? Esse é um dos pavimentos de áreas de colaboradores. E eu queria destacar o Great Place to Work, que é nada mais nada menos do que a filosofia, né, que rege tipo, os lugares que são bons para se trabalhar. E o FEME ganhou esse prêmio, né, essa premiação. Então, o que acontece? Quanto melhor for o ambiente que você proporciona para o seu colaborador, melhor vai ser o desempenho dele e melhor vai ser o desempenho da sua empresa também, porque ele vai trabalhar mais feliz e vai trabalhar melhor, você vai ter mais vendas. Então, o espaço ele está ligado a isso. Pode passar. Tati, no meio disso tudo, o que diferencia o seu trabalho, né? Gerar resultado com estética, nada mais do que tratar o cliente com as suas necessidades,
acima de tudo, né? E muita atenção aos detalhes. Isso gera ambientes que comunicam mensagens subliminares ao subconsciente das pessoas, né? Então, quando a pessoa adentra qualquer lugar, vai estar sendo passada uma mensagem, vai estar sendo passada uma sensação. E o importante é que você consiga passar a sensação que você precisa realmente. Pode passar. Eu queria ilustrar aqui também com algumas imagens da demolição de um dos pavimentos dos laboratórios, depois que a gente fez toda a demolição, né, ficou assim. E as imagens acima são da obra final, né. Então, eu queria destacar que eu trabalho com 3 produtos diferentes, que são a consultoria, de quando o cliente precisa que eu vá lá no espaço dele dar umas ideias e conversar, ou ir em algumas lojas para fazer compras. O projeto, que acontece antes da obra, né, atendendo todo o briefing que a gente faz, e o acompanhamento dessas obras também, né, que faz com que tudo saia de acordo com o planejado e que o cliente tenha, no final de tudo, o ambiente dos sonhos dele. Pode passar. Aqui eu queria falar um pouquinho sobre os clientes que eu já atendi, que são a Einstein, a C. Camargo, o FEME, a Redditor, o Hospital Moriá, entre outros, e ilustrar também com algumas imagens de detalhamentos. Esses são os detalhamentos de área molhada hospitalar, né, que estão sempre atendendo às normas técnicas também. Vocês podem ver que tem um padrão de desenho, tem um padrão de tudo, né. É sempre importante que a gente destaque também os nossos bons clientes, né? Então, queria falar que o cliente bom para mim é aquele que quer comunicar uma mensagem clara com o seu ambiente, o que queira reformar, o que queira adequar o seu espaço a essas necessidades atuais, porque as necessidades das pessoas, elas mudam ao longo do tempo, né? Então, é importante que a gente consiga adaptar esses espaços também para continuar desempenhando um bom papel. E corretores de imóveis, em geral, que são pessoas que estão em contato com pessoas que estão comprando apartamentos, imóveis ou alugando. Então, são bons contatos para mim. Pode passar. Eu queria destacar aqui o Hospital Horizonte, que só de corredor ele tinha 2 quilômetros, é um projeto bem grande que eu fiz. E a realização dessa obra também são 5 andares, foi muita dedicação, foi uma construção do zero, né? E por questões de confidencialidade eu não posso colocar o pavimento inteiro de um hospital aqui, mas eu consigo deixar os detalhamentos para ilustração. Vocês podem ver que tem padrões de desenho e tudo. Pode passar. E aí, falando um pouquinho sobre o residencial, a gente tenta desenvolver um projeto sempre com a personalidade do nosso cliente. E não sei se vocês já ouviram falar de ai, Tati, socorro, eu fui pôr um quadro na parede, coloquei o parafuso e acertei um cano, mas é muito importante que você tenha um arquiteto justamente para que esse tipo de incidente não aconteça, porque ele vai se responsabilizar por tudo que está sendo feito naquela obra, pelas coisas que estão sendo instaladas, né, pelo serviço dos colaboradores e etc. Então, é isso, e garantir que as texturas, as cores e as sensações geradas pelo espaço sejam as planejadas pelo cliente. Nesse caso, a cliente gostava bastante de Buda, então, e de texturas e tal, então nós colocamos bastante disso no projeto dela. Pode passar. Pode. Pode. Obrigada. A saúde com cara de casa, né, gente? Porque assim, o verde que é utilizado aí, apesar dele ser bem suave, parece um cinzinha claro, isso daí também é verde. As cores elas ajudam na cura. Estar fora de um hospital também ajuda na cura. Então, isso é uma clínica que foi feita para parecer uma casa a pedido do cliente, sabe? Então, o mais interessante é que o trabalho da psicoterapeuta que vai estar aí vai ser favorecido pelo espaço. Pode passar. Aqui eu queria destacar também, nessa sala de espera, a versatilidade da sala de reuniões que está ali ao fundo. Porque, por exemplo, é uma sala de espera
um tamanho já razoavelmente grande e tal, bem amplo, porém ela fica maior ainda se você abre a sala de reuniões e ela fica fluida, né? Então você tem um espaço mais dinâmico, de acordo com a necessidade. E fica aí, né, o vamos conversar sobre o seu próximo projeto. Eu vou ficar muito feliz em agregar valor ao seu imóvel e ao seu negócio por meio da arquitetura do espaço. E pode passar? Eu deixo aqui o meu contato para para uma futura necessidade. Se alguém quiser fazer uma consultoria ou conversar sem compromisso, também estamos aí. Muito obrigada. Maravilhoso, Tati. Muito bom conhecer os seus projetos. E agora, a pergunta clássica: por que BNI? Então, pessoal, a primeira coisa que eu quero fazer é agradecer a Nilma por ter me convidado para entrar no BNI. A segunda coisa é agradecer a Patrícia por ter me mentorado. E a terceira é falar que no BNI, além de todo o aprendizado e desenvolvimento como empresa, eu ainda fiz contatos e amizades para a vida. São pessoas que literalmente já moram no meu coração. Vocês são maravilhosos e é um prazer imenso poder estar aqui hoje fazendo minha apresentação. Muito obrigada, gente. A gente que agradece por você estar aqui com a gente.